Riram dela quando disse que faria uma pá carregadeira de quase 13 toneladas voltar a funcionar. Engenheiros disseram que era impossível e que aquela máquina estava morta. Mas a jovem mecânica, ignorada e humilhada, respondeu apenas: "Deixem comigo. Eu sei o que aconteceu." O que ela descobriu dentro daquela máquina deixou todos em completo silêncio. Meu amigo, se inscreva aí no canal para não perder essa história incrível. E me conta aqui nos comentários, qual máquina ou veículo você acha mais impressionante? Quero saber sua opinião, de verdade. Tem vergonha que o tempo não resolve, que não se apaga com os meses que passam, nem com o silêncio que a família adota, porque falar sobre o assunto dói demais. Tem vergonha que gruda no nome de um homem como graxa velha, gruda em couro ressecado. Quanto mais você esfrega, mais fundo penetra. Wanderlei Catunda carregava exatamente esse tipo de vergonha, e ela pesava nele de um jeito que qualquer pessoa do município de Patos de Minas conseguia enxergar à distância, mesmo sem conhecer a história completa. Bastava olhar para o homem sentado na varanda daquela casa de alvenaria, na Rua dos Coqueiros, para entender que ali havia alguém que havia perdido alguma coisa muito maior do que um emprego. 56 anos. 30 deles passados em cima de máquinas pesadas, operando equipamentos que outros homens nem ousavam se aproximar. Wanderlei havia passado escavadeiras por terrenos que qualquer engenheiro julgaria impossível. Havia nivelado platôs para silos em terreno de argila expansiva. Havia carregado e descarregado material de mineração em turnos noturnos, sem um único acidente registrado em 3 décadas de carteira assinada e contrato informal. Era o tipo de profissional que as fazendas e empreiteiras do Alto Paranaíba se disputavam no boca a boca, porque referência boa não precisa de currículo. Ela viaja sozinha pelas conversas de bar, pelos telefonemas entre fazendeiros, pelas indicações que um encarregado passa para outro no acostamento da BR-365. Até que Hélio Junqueira correu a história ao contrário, e o nome de Wanderlei virou sinônimo de descuido antes que ele tivesse chance de dizer uma palavra em defesa própria. A história oficial, a que Hélio havia espalhado com a eficiência de quem sabe exatamente como funciona o telefone sem fio do interior, era simples e devastadora. Wanderlei tinha deixado a Komatsu WA-327 da fazenda Bom Retiro trabalhar em temperatura crítica por tempo prolongado, ignorado os alertas do painel e fritado o conversor de torque da máquina por pura negligência. Dano intencional ao patrimônio. Foi o termo que Hélio usou quando demitiu o homem sem indenização nenhuma, olhando para ele com aquela expressão de quem faz um favor ao não processar. Uma máquina de quase R$600 mil, reduzida a sucata. Quem ia querer contratar um operador capaz de destruir um equipamento desse porte? Em 18 meses, a resposta havia sido unânime: ninguém. Wanderlei tentara. Primeiro com as fazendas maiores da região, onde tinha contatos antigos e onde seu histórico de 3 décadas deveria valer alguma coisa. Depois, com empreiteiras de terraplanagem de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Depois, com qualquer pessoa que precisasse de um homem com experiência em maquinário pesado para qualquer coisa, vigilante de pátio, auxiliar de manutenção, nem que fosse para engraxar peças numa oficina de beira de estrada. A história havia chegado antes dele, em todos esses lugares, ligeiramente distorcida a cada repetição, crescendo nos detalhes a cada boca por onde passava. Até que, em algumas versões, Wanderlei havia destruído a máquina de propósito numa discussão com o patrão, e em outras, havia simplesmente adormecido na cabine, enquanto o equipamento superaquecia. Nenhuma das versões era verdadeira. Todas elas circulavam livremente. A cadeira de balanço na varanda havia se tornado o território permanente de Wanderlei.
Sua mulher, Dona Conceição, trabalhava como auxiliar numa farmácia do centro e sustentava a casa com a discrição silenciosa de quem decide que não vai tornar a situação mais pesada do que já é, nunca comentando sobre as contas, nem sobre os meses que o dinheiro não fechava. Vanderlei acordava cedo, tomava o café que ela deixava na garrafa térmica, sentava na cadeira e ficava olhando para a rua como se esperasse alguma coisa que ele mesmo não sabia nomear. A vizinhança havia aprendido a não perguntar sobre trabalho. O assunto tinha a textura de ferida aberta, e ninguém quer enfiar o dedo em ferida aberta de homem que está na sua frente. Iracema Catunda viu tudo isso acontecer da primeira fila, com a clareza dolorosa de filho que assiste ao pai encolher dentro de si mesmo sem poder fazer nada que interrompa o processo. Ela tinha 28 anos, trabalhava como mecânica de máquinas pesadas na Terraplanagem Assis, empresa de médio porte de Patos de Minas, especializada em terraplenagem e preparo de solo para a construção rural. E havia crescido debaixo da sombra técnica do pai numa infância passada entre ferramentas e manuais. Vanderlei havia ensinado à filha o nome das peças antes de ensinar o nome dos estados brasileiros. Havia deixado que ela desapertasse parafusos de motor, enquanto outras crianças brincavam de boneca. Havia tratado a curiosidade mecânica dela como o bem mais precioso que qualquer pai poderia cultivar num filho. E ela havia retribuído essa herança, tornando-se exatamente o que ele havia intuído que ela poderia ser. Uma profissional séria, metódica, que entendia máquinas com aquela mistura de teoria e instinto que não se aprende em sala de aula. 7 anos na Terraplanagem Assis. 7 anos abrindo escavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras de marcas e gerações diferentes, construindo na prática um vocabulário técnico que poucos mecânicos de sua geração possuíam. O gerente Benedito Assis, filho do fundador da empresa, 40 e poucos anos, homem prático que julgava pessoas pelo trabalho e não pelo gênero, havia aprendido desde o 2º mês de Iracema que ela era o tipo de mecânica que encontra o problema antes de ele virar crise. Havia uma fila implícita no pátio da empresa. Quando o diagnóstico era simples, qualquer mecânico resolvia. Quando a máquina insistia em apresentar defeitos sem causa aparente, quando o manual não respondia e a experiência comum falhava, o equipamento esperava Iracema. Foi num sábado de tarde, enquanto ela desmontava o cabeçote de uma escavadeira Caterpillar 320 no pátio da empresa, que o telefone tocou com o número de Geraldo Macedo no visor. Ela conhecia Geraldo do comércio de peças usadas, ferro velho de Lagoa Formosa, homem honesto e direto que vendia peça com defeito declarado e nunca tentou empurrar um componente em mau estado como se fosse bom. A conversa foi curta. Iracema, você me ligou semana passada perguntando por uma Komatsu WA327. Eu tenho uma. Comprei de Hélio Junqueira por preço de ferro velho, da fazenda Bom Retiro. Sei que é máquina do seu pai. Iracema parou o que estava fazendo. Posou a chave de boca na lona com cuidado, como se o gesto precisasse de atenção naquele momento. Quanto o senhor quer por ela? O que paguei? Não vou lucrar nessa história. Tinha alguma coisa errada no jeito que Hélio apareceu aqui com pressa de se desfazer da máquina. Homem que quer lucrar não vende pá carregadeira por preço de sucata, Iracema. Ela ficou quieta por alguns segundos. Lá fora, o sol do Alto Paranaíba esquentava o asfalto até o ponto em que o ar tremia acima do pátio de pedregulho, e o cheiro de óleo quente e terra seca misturava como sempre misturava naquela hora da tarde. Eu busco na segunda-feira cedo. Na noite anterior à busca da máquina, Iracema foi até a casa dos pais. Seu pai estava na cadeira de balanço, como sempre, mas o céu estava fechando nuvens e Dona Conceição havia acendido a luz da varanda mais cedo do que o habitual. Vanderlei a viu chegar pelo portão e não perguntou o motivo da visita fora do dia habitual. Filha aparece, pai recebe. Era simples assim naquela família.
Ela sentou na cadeira plástica ao lado dele, aceitou o copo d'água que a mãe trouxe sem ser pedido e ficou alguns minutos sem dizer nada. A rua à frente estava silenciosa, com o tipo de silêncio do interior às 7 da noite, quando os cachorros já pararam de latir e o movimento de gente é só o de quem volta para casa. Pai, eu encontrei a Komatsu. Vanderlei não virou o rosto. Continuou olhando para a rua. A máquina do Junqueira. Era. Agora é minha. Comprei do ferro velho de Lagoa Formosa. Silêncio. Um longo silêncio do tipo que carrega peso. Para quê, Iracema? Para consertar. E para descobrir o que realmente aconteceu com ela. O homem finalmente virou o rosto para a filha. Tinha olhos fundos de quem dorme mal há meses. Barba por fazer de uns 3 dias e uma expressão que era ao mesmo tempo cansaço e alguma coisa que ainda não havia se apagado completamente. Alguma centelha de orgulho profissional que a vergonha havia tentado cobrir, mas não havia conseguido extinguir de vez. Até todo mundo aqui sabe o que o Junqueira falou. Se você mexer nessa história, ele vai falar mais. Que fale, ela disse com a simplicidade direta de quem já decidiu antes de abrir a boca. Conversor de Torque não morre sem deixar prova. Eu vou achar o que tem para achar. Dona Conceição, que estava ouvindo da janela da sala, não disse nada, mas saiu da janela e foi para a cozinha fazer café sem ser pedido, que era o jeito dela de dizer que havia entendido o que estava acontecendo e que aprovava. Na segunda-feira de manhã, com autorização de Benedito Assis e o guindaste da terraplanagem trabalhando, a WA 327 chegou ao pátio da empresa sobre a carroceria de um caminhão prancha de Lagoa Formosa. Era uma máquina de porte considerável, quase 13 toneladas de peso operacional, pneus grandes como a metade de um homem em altura, caçamba frontal com capacidade para 3 metros cúbicos, lona azul desbotada ao branco por 18 meses de sol do Chapadão, cobrindo uma máquina que o dono havia declarado morta. Quando os funcionários da prancha baixaram a rampa e a Komatsu desceu guiada pelas manivelas do guindaste até o chão do pátio, 3 mecânicos que estavam no galpão vizinho vieram olhar. Foram olhares de avaliação profissional, o tipo que qualquer mecânico dá para um equipamento que conhece. E o que esses olhares comunicaram foi unânime. Aquela máquina estava morta e a pessoa que havia pago para trazê-la até ali havia jogado dinheiro fora. Um deles, Robervaldo, que tinha 15 anos de empresa e que Iracema respeitava como profissional competente, sem que isso gerasse reciprocidade proporcional, chegou mais perto. Deu uma olhada por baixo do capô que ela havia aberto para a inspeção inicial e balançou a cabeça. Conversor fundido, Iracema. Olha a cor do fluido que está vindo. Isso aqui está torrado por dentro. Eu sei o que está escrito na ficha de ocorrência. Ela respondeu, sem raiva, sem ironia, com o tom neutro de quem não precisa de aprovação para começar o trabalho. Vou ver o que está escrito no componente. Robervaldo deu o sorriso contido que ela havia aprendido a ignorar faz tempo. Voltou para o galpão. Os outros 2 foram atrás. Iracema ficou sozinha com a máquina, com a bandeja de drenagem, com um conjunto de ferramentas que havia separado na véspera e com 7 dias que Benedito Assis havia prometido antes de precisar do espaço de volta. 7 dias para o impossível. Era o que todo mundo estava pensando enquanto se afastava. Ela não estava pensando nisso. Estava pensando no padrão das partículas metálicas, no fluido que havia drenado, que eram finas demais para a fratura de palheta, e em uma escavadeira de Uberlândia que havia apresentado sintoma parecido 3 anos atrás. E no que o fluido errado faz ao estator de um conversor quando atinge temperatura de operação por tempo prolongado. O motor Komatsu SAA 6D107E2 havia ficado frio por 18 meses, mas a verdade que ele guardava dentro do conversor estava ali,
preservada em verniz caramelo nas passagens internas do circuito de óleo, esperando por alguém com paciência suficiente para encontrá-la. Iracema pegou a chave de soquete, encostou o joelho na lona estendida sobre o pedregulho do pátio e começou. O primeiro parafuso do conversor de torque saiu com resistência de quem não havia sido tocado em 18 meses. A rosca estava oxidada por baixo da cabeça sextavada, o tipo de oxidação seca que o interior de Minas produz quando a estação seca dura 6 meses e o pó vermelho do chapadão se infiltra em qualquer fresta que o lubrificante não protege. Iracema aplicou penetrante, esperou os 10 minutos que a experiência havia ensinado que fazem diferença entre soltar e arrebentar, e girou a chave com pressão constante e controlada. O parafuso cedeu com um estalo seco que soou como um pequeno alívio no silêncio do pátio vazio de segunda-feira cedo. Ela trabalhou assim, parafuso por parafuso, sem pressa e sem lentidão, com o ritmo metódico de quem sabe que a pressa em desmontagem de componente hidráulico é inimiga do diagnóstico correto. Cada peça que saía do conjunto ia para a lona limpa estendida ao lado, posicionada na ordem exata de remoção com a orientação preservada. Parafuso à esquerda com parafuso à esquerda, arruela com arruela, anel de vedação com anel de vedação. Quem aprende mecânica de máquinas pesadas, aprende logo que a desmontagem desordenada cria um segundo problema em cima do primeiro. E Iracema havia aprendido essa lição antes dos 20 anos num motor de motoniveladora que levou 3 horas a mais para fechar porque uma peça havia sido colocada na bandeja errada. O conversor de torque da WA327 é um componente com o tamanho aproximado de um tambor de 200 litros achatado, pesando entre 45 e 50 quilos, dependendo da configuração. Não é peça que se move com uma mão. Iracema usou o macaco hidráulico de coluna para suportar o peso durante a extração. Trabalhou o conjunto para fora do alojamento, com movimentos laterais cuidadosos para não danificar o anel de vedação traseiro. E quando o componente finalmente saiu do encaixe e repousou sobre o cavalete que havia preparado, o pátio estava silencioso, exceto pelo som distante do trânsito da BR e pelo canto de um bem-te-vi em alguma árvore do outro lado do muro. Ela examinou o exterior do conversor antes de abrir qualquer coisa. A carcaça de ferro fundido mostrava descoloração térmica leve nas proximidades da tampa traseira. Não o tipo de descoloração que indica fogo ou superaquecimento catastrófico, mas aquela tonalidade levemente acinzentada que aparece quando um componente opera consistentemente acima da temperatura ideal por período prolongado. Era diferente de queimado. Era diferente de fundido. Era o registro térmico de uma máquina que havia trabalhado com esforço crescente durante semanas ou meses, antes de chegar ao ponto de falha final. E essa diferença importava muito. Abriu a tampa de inspeção lateral com a chave Allen de 12 milímetros e retirou a amostra do fluido residual que havia permanecido no circuito interno após a drenagem. Sempre sobra fluido nas passagens internas, mesmo depois da drenagem completa pelo bujão de dreno. Depositou a amostra num recipiente de vidro transparente e a examinou contra a luz do sol da manhã, inclinando o frasco devagar para observar a consistência e a cor com precisão. O fluido estava escuro, quase preto, com o odor característico de óleo de transmissão degradado por calor, mas havia alguma coisa diferente na textura. Era levemente mais espesso do que deveria ser para o grau de degradação apresentado, e as partículas em suspensão, quando o frasco foi agitado suavemente, se dispersavam de maneira diferente do padrão de fluido com metal de fratura em suspensão. As partículas eram finas demais, uniformes demais. Pareciam mais com sedimento de precipitação química do que com limalha de componente mecânico fraturado.
Iracema ficou olhando para aquele frasco por um tempo que qualquer colega passando pelo pátio teria classificado como excessivo. Mas ela estava organizando uma memória, uma escavadeira Caterpillar 316, que havia chegado à terraplanagem Assis, vinda de uma construtora de Uberlândia havia 3 anos, com sintoma de perda progressiva de tração e superaquecimento de transmissão sem causa aparente. O fluido daquela escavadeira havia apresentado o mesmo padrão: partículas finas, textura alterada, sedimento que não correspondia a desgaste mecânico. O diagnóstico final havia revelado contaminação por fluido de transmissão incompatível, cujos aditivos haviam precipitado nas passagens internas do circuito hidráulico ao atingir temperatura de operação, formando uma camada de depósito que reduzia progressivamente o fluxo e forçava o sistema a trabalhar sob pressão e temperatura crescentes até a falha definitiva. Ela havia resolvido aquele caso. Havia guardado o diagnóstico numa pasta técnica que mantinha organizada por tipo de falha e por equipamento, e havia entendido naquele momento, com o frasco de fluido na mão no pátio quente de Patos de Minas, que estava olhando para o mesmo problema numa máquina diferente. A abertura completa do conversor exigiu 2 horas e meia de trabalho cuidadoso. A tampa dianteira saiu primeiro, revelando o rotor de bomba acoplado ao volante do motor. As palhetas estavam íntegras, sem fratura, com desgaste uniforme e compatível com a quilometragem do equipamento. Nenhum sinal de impacto, nenhuma fratura, nenhuma erosão severa que indicasse falha mecânica abrupta. O rotor de turbina, peça que recebe o fluxo de fluido e transmite o torque para o eixo de saída, apresentou o mesmo resultado: intacto, desgaste normal, sem dano estrutural. Iracema examinou cada palheta individualmente com a lupa de campo que carregava no bolso do avental, mediu as folgas com o calibrador de lâmina e registrou cada medição num bloco de anotações que havia colocado sobre a lona ao lado das ferramentas. Tudo dentro das tolerâncias do manual de serviço. O estator foi a última peça a sair. É o componente central do conversor de torque, a peça estacionária posicionada entre o rotor de bomba e o rotor de turbina, responsável por redirecionar o fluxo de fluido de retorno e multiplicar o torque disponível durante as partidas e os momentos de maior carga. Quando o estator saiu do conjunto e Iracema o posicionou sobre a lona, sob a luz direta do sol, ela não precisou de lupa para ver o que estava ali. As passagens internas do circuito de óleo, os canais por onde o fluido ATF circula sob pressão para realizar a transferência de torque, estavam parcialmente obstruídas por uma camada de depósito de cor caramelo, dura ao toque, com textura de verniz seco que aderiu às superfícies internas do metal, como se tivesse sido aplicada com pincel. Em algumas passagens, a obstrução alcançava 40% da seção transversal disponível. Em 2 passagens menores, a obstrução estava próxima de 70%. Iracema pegou o bloco de anotações e registrou tudo com precisão. Depois ficou parada, olhando para o estator, sentindo o peso daquilo que estava vendo. Aquele verniz não era produto de desgaste. Não era produto de negligência operacional. Era o resultado direto e inequívoco de uma troca de fluido de transmissão realizada com produto incompatível com as especificações da Komatsu WA327, um fluido com viscosidade e pacote de aditivos diferentes do ATF recomendado pelo fabricante, que ao atingir temperatura de operação normal havia precipitado seus aditivos nas superfícies internas do circuito hidráulico, exatamente como uma tinta que seca quando exposta ao calor. O processo havia sido gradual. Primeiro, uma redução leve de fluxo que o operador perceberia apenas como resposta levemente mais lenta da transmissão. Depois, superaquecimento progressivo conforme o sistema compensava a pressão reduzida com temperatura crescente.
Depois, a aceleração do processo de precipitação, que piora quanto mais alto é o calor. E, finalmente, a falha completa. Num momento que para qualquer observador externo pareceria falha súbita por negligência operacional, mas que era, na verdade, o ponto final de um processo que havia começado semanas antes da última vez que Vanderlei Catunda sentou no banco daquela cabine. A responsabilidade pela troca de fluido de transmissão em máquinas pesadas de fazenda é do serviço de manutenção preventiva contratado pelo proprietário. O operador não tem acesso ao registro de manutenção, não escolhe o fluido, não realiza a troca. Vanderlei havia operado a máquina com os sinais de alerta que o painel oferecia. E quando a transmissão finalmente entrou em colapso, estava fazendo exatamente o que um operador experiente faz. Tentou parar o ciclo de trabalho para verificar. Era tarde demais. Mas a decisão que havia criado a condição para a falha tinha sido tomada semanas antes, em algum momento em que alguém havia aberto o bujão de abastecimento do fluido de transmissão e despejado dentro do sistema um produto que não deveria estar ali. Iracema almoçou no pátio, com a marmita que havia trazido de casa, sentada na grade dianteira da Komatsu, com o estator à frente sobre a lona. Era terça-feira. Tinha 6 dias pela frente. O processo de limpeza do stator começou na tarde de terça e se estendeu por quarta-feira inteira. A primeira etapa foi o banho em solvente de grau técnico. Ela usou o solvente clorado que a empresa mantinha para a limpeza de componentes hidráulicos, imergindo o stator num recipiente metálico e deixando agir por 2 horas com agitação manual periódica. Quando retirou o componente e examinou as passagens com a lanterna de inspeção de cabo fino, o verniz havia amolecido, mas não havia saído completamente das passagens mais estreitas. Precisaria do banho de ultrassom. O equipamento de limpeza por ultrassom da terraplanagem Assis ficava no galpão de manutenção, e Iracema havia conversado com Benedito Assis na manhã de segunda sobre o uso do equipamento. Benedito havia concordado sem perguntas desnecessárias, com a economia de palavras de quem confia na competência de quem está pedindo. O banho de ultrassom funciona por cavitação acústica. O equipamento gera ondas sonoras de alta frequência que criam e colapsam microbolhas no líquido de limpeza. E esse colapso produz energia mecânica localizada capaz de remover depósitos aderidos em superfícies e em canais internos inacessíveis à escovação manual. Para depósito de verniz endurecido em passagem de fluido hidráulico, era o método correto. O primeiro ciclo de ultrassom durou 45 minutos com solução aquosa de detergente alcalino a 60 graus. Quando Iracema examinou o estator após esse ciclo, as passagens maiores estavam limpas. As menores, onde a obstrução havia sido mais severa, ainda mostravam resíduo nas extremidades. Segundo ciclo, mesmo protocolo. Melhorou significativamente. Terceiro ciclo na manhã de quarta-feira, desta vez com solução de solvente específico para a remoção de verniz de transmissão. Um produto que ela havia pedido para o almoxarifado e que havia chegado no fim da tarde de terça. No terceiro ciclo, as passagens abriram completamente. Iracema inspecionou cada canal com a lanterna de cabo fino e com a câmera de inspeção de sonda que a empresa possuía. Um instrumento com câmera de 2 milímetros de diâmetro que permite visualizar o interior de passagens estreitas em tempo real numa tela pequena. Cada passagem limpa, cada canal livre. O metal da superfície interna estava intacto, sem corrosão, sem erosão, exatamente como deveria estar num componente que havia sofrido contaminação química e não dano mecânico. Havia uma diferença fundamental entre os dois diagnósticos, e essa diferença era tudo. Componente com dano mecânico vai para o lixo. Componente com contaminação química limpa volta a funcionar.
Na quinta-feira de manhã, enquanto Stator completava o processo de secagem na estufa de bancada, Iracema desmontou o anel de vedação traseiro do conjunto, a gacheta de borracha que sela a saída do eixo da transmissão contra o alojamento do conversor. Encontrou a microtrinca no inspeção visual detalhada, uma fissura de aproximadamente 3 milímetros no lábio interno da gacheta, que havia contribuído para a perda de pressão nos estágios finais da falha, provavelmente acelerada pelo calor excessivo gerado pela obstrução das passagens do Stator. A gacheta não se consertava. Era substituição obrigatória. Iracema havia verificado a disponibilidade da peça antes de começar o trabalho. O retentor de vedação traseiro da caixa de transmissão da WA 327 usava a especificação padrão Komatsu, que estava disponível no distribuidor de Uberlândia. Ela havia feito o pedido na segunda-feira de manhã, antes mesmo de abrir o primeiro parafuso do conversor, porque havia aprendido que mecânico que espera confirmar o diagnóstico para pedir peça perde 2 dias. A peça havia chegado na quarta-feira à tarde pela transportadora. Na tarde de quinta-feira, com o Stator limpo e seco e a gacheta nova sobre a bancada, Iracema fez a reinspeção completa de todos os componentes do conversor. Cada palheta do rotor de bomba, cada palheta do rotor de turbina, cada elemento do Stator, cada anel de encosto, cada parafuso de fixação. Mediu as folgas entre o rotor e o invólucro com o calibrador de lâmina em 8 pontos distribuídos em 90 graus, todas dentro da tolerância de 0,15 a 0,30 milímetros, especificada pelo manual de serviço. Verificou o alinhamento do eixo de saída, inspecionou o rolamento de apoio dianteiro e encontrou desgaste dentro dos limites aceitáveis de uso. Registrou tudo no bloco de anotações com medição, data e observação técnica. Era o tipo de documentação que um perito técnico poderia usar. Ela sabia disso desde o início. Não havia dito para ninguém, mas sabia. Na sexta-feira, o processo de remontagem do conversor começou. Remontagem de componente hidráulico crítico exige tanta atenção quanto a desmontagem. Talvez mais, porque é na remontagem que os erros de posicionamento acontecem e que a contaminação por partícula pode ser introduzida num sistema que estava limpo. Iracema havia lavado as mãos antes de tocar qualquer componente limpo. Havia coberto a bancada com lona nova, havia preparado o torquímetro com os valores especificados em Newton-metro para cada diâmetro de parafuso envolvido no conjunto. A gacheta nova foi instalada com ferramenta de encosto específica para não danificar o lábio de vedação durante o assentamento. Ferramenta que ela havia fabricado ela mesma na tarde de quinta a partir de um pedaço de tubo de aço com o diâmetro externo correto, porque a ferramenta especial Komatsu não existia no estoque da empresa e comprá-la de distribuidor levaria dias que ela não tinha. O estator voltou ao seu alojamento no centro do conjunto. O rotor de turbina, o cubo de saída, os espaçadores, a tampa dianteira com o rotor de bomba acoplado, cada componente voltou ao lugar na ordem inversa da desmontagem, seguindo a sequência de remontagem do manual de serviço da Komatsu, que ela havia consultado na tela do tablet, apoiado numa base improvisada de caixa de papelão ao lado da lona. Os parafusos de fechamento da tampa foram apertados em estrela, em 3 passagens de torque progressivo. Primeiro a mão, depois 50% do torque final, depois o torque especificado completo. Era o método correto, era o único método que ela aceitava. No fim da tarde de sexta-feira, o conversor estava remontado, posicionado no cavalete, pronto para o teste de pressão que ela realizaria antes da reinstalação no equipamento. Iracema ficou olhando para ele por um momento. Do outro lado da cidade, na cadeira de balanço da Rua dos Coqueiros, Vanderlei Catunda estava provavelmente olhando para a rua com aqueles olhos fundos de quem espera sem saber o que espera.
Ela havia ligado para a mãe na hora do almoço. E Dona Conceição havia dito que o pai estava bem, no sentido restrito e cuidadoso que a família havia adotado para a palavra bem nos últimos 18 meses. Iracema anotou no bloco. Conversor remontado. Sexta-feira, 17h40. Teste de pressão. Segunda-feira cedo, antes da reinstalação. Depois fechou o bloco, guardou no bolso do avental e foi lavar as mãos na torneira do pátio com o sabão de pasta, que tirava graxa melhor do que qualquer produto industrial que ela havia experimentado. A água saiu preta pela ralo. O pátio estava silencioso com a luz alaranjada do fim do dia, e a Komatsu do A327 ficou lá com a caçamba baixa e o compartimento de transmissão ainda aberto, esperando o que faltava. Ainda faltava o fluido certo, ainda faltava a reinstalação, ainda faltava o teste final. Mas o que ela havia encontrado dentro daquele conversor não tinha para onde ir. Estava documentado no bloco de anotações, com data, hora, medição e observação técnica. Estava registrado nas fotos que havia tirado com o celular a cada etapa da desmontagem. Estava preservado no frasco de vidro com a amostra do fluido contaminado que havia guardado num saco plástico fechado desde a manhã de segunda-feira. Estava tudo ali. A prova completa de que a falha daquela máquina nunca havia sido culpa do operador. O teste de pressão hidráulica é o momento em que um componente remontado deixa de ser teoria e se torna fato. Não há argumento possível contra a leitura de um manômetro calibrado. Não há opinião que contradiga a ausência ou a presença de vazamento numa junta vedada com torque especificado. É o tipo de linguagem que a mecânica fala com quem quiser ouvir. Objetiva, indiferente à hierarquia, sem concessão para quem prefere uma versão mais conveniente da realidade. Iracema sabia disso desde a primeira vez que havia segurado um manômetro numa linha hidráulica pressurizada, e era exatamente por isso que havia reservado a manhã de segunda-feira inteira para esse procedimento antes de qualquer outra coisa. Chegou ao pátio às 6h40, 40 minutos antes do início do expediente normal da empresa. O céu de Patos de Minas estava limpo com aquela claridade fria do início da manhã no Chapadão, que engana quem não conhece o interior de Minas. Parece que vai fazer frio o dia inteiro e às 10 horas o sol já está pesado como uma mão espalmada sobre os ombros. Ela montou o conjunto de teste de pressão no cavalete onde o conversor estava posicionado. Mangueiras de conexão, manômetro de glicerina de face de 100 milímetros com escala até 40 bar, bomba manual de pressão e o recipiente de fluido ATF, correto, que havia chegado junto com a gacheta na quinta-feira, especificação Komatsu TO4 em embalagem lacrada de origem. Conectou as linhas de entrada e saída do conversor, as mangueiras de teste, vedou os pontos de conexão com abraçadeiras hidráulicas de parafuso e preencheu o circuito interno com fluido ATF limpo através da bomba manual, expurgando o ar pelas purgas previstas no manual de serviço. Quando o circuito estava cheio e sem bolha de ar, fechou as purgas e começou a pressurizar lentamente, observando o manômetro e as conexões de forma simultânea. A pressão subiu de 0 para 5 bar, sem variação na leitura, para 10 bar, para 15, para 20, que era o valor de teste especificado para esse componente nessa aplicação. O ponteiro do manômetro ficou parado em 20 bar. Ela cronometrou 5 minutos completos. O ponteiro não se moveu, nenhum vazamento visível nas conexões, nenhuma queda de pressão registrada. O componente segurou a pressão de teste com a estabilidade de peça nova, porque a gacheta nova havia vedado o que a microtrinca havia comprometido, e as superfícies de contato do conjunto haviam sido remontadas com os torques corretos sobre as superfícies limpas. Iracema desligou a bomba, abriu lentamente a válvula de alívio, observou a pressão cair de forma controlada até 0 e desconectou as mangueiras de teste. Anotou no bloco:
Teste de pressão aprovado. 20 bar, 5 minutos. 0 variação, 0 vazamento. Segunda-feira, 07h15. Depois ficou parada um segundo, com o bloco aberto na mão, e permitiu a si mesma sentir o que aquela anotação significava. Não foi um momento longo. Era cedo demais para sentimentalismo. Ainda havia muita coisa para fazer. E o pátio ia começar a encher de gente em menos de meia hora. Mas ela ficou um segundo, respirou o ar frio da manhã com cheiro de óleo e terra molhada de orvalho, e soube que a parte mais difícil havia ficado para trás. A reinstalação do conversor no alojamento da transmissão ocupou a manhã de segunda inteira. É um trabalho que exige paciência estrutural. O componente de quase 50 quilos precisa entrar no alojamento com alinhamento preciso em relação ao eixo de saída da transmissão e ao volante do motor, e qualquer desalinhamento de milímetros no encaixe dos dentados de acoplamento pode danificar as estrias que fariam o trabalho de transmitir o torque. Iracema usou o macaco hidráulico de coluna para posicionar o componente, guiou o alinhamento com pinos de centragem improvisados em varão roscado do mesmo diâmetro dos parafusos de fixação e fez a aproximação final com movimentos de poucos milímetros por vez, verificando o alinhamento visual e tátil simultaneamente. O encaixe final foi suave. As estrias encontraram o acoplamento sem força, o que significava alinhamento correto. Ela ouviu o encaixe e sentiu pelo peso do macaco que o componente havia assentado na posição. Os parafusos de fixação foram apertados em padrão estrela com 3 passagens de torque progressivo, idêntico ao procedimento de fechamento do próprio conversor. Torque final de 85 Nm para os parafusos M12 da flanges de fixação, verificado no torquímetro parafuso por parafuso. Reconectou as linhas hidráulicas de alimentação e retorno do fluido de transmissão. Instalou as abraçadeiras com o torque especificado. Verificou cada conexão com o torquímetro e com inspeção visual. Abasteceu o sistema de transmissão com o fluido ATF correto pelo ponto de abastecimento superior até o nível especificado pela régua de verificação. No início da tarde, a Komatsu WA327 estava mecanicamente pronta para o primeiro acionamento. Robervaldo passou pelo pátio às 2 da tarde e parou quando viu Iracema posicionada na escada de acesso à cabine, verificando os controles da transmissão antes de acionar o motor. Ele olhou para o compartimento de transmissão fechado, para as linhas hidráulicas reconectadas, para a Komatsu, que havia chegado no sábado como sucata declarada e que agora estava com todos os tampões nos lugares corretos e os fluidos abastecidos. Ficou parado por um momento sem dizer nada. "Você vai ligar?" Ele perguntou com um tom que ainda carregava ceticismo, mas que havia adicionado alguma coisa próxima de curiosidade genuína. "Depois do teste de rodagem do sistema hidráulico. Primeiro deixo o motor em marcha lenta por 15 minutos para o fluido circular e a temperatura estabilizar. Depois testo a transmissão em banco antes de mover a máquina." Robervaldo assentiu com a cabeça devagar, com o tipo de assentimento que reconhece procedimento correto. Ficou parado por mais alguns segundos e depois foi embora sem comentar mais nada. Era o máximo que Iracema esperava dele e estava dentro do aceitável. Ela subiu para a cabine, ajustou o banco para a sua altura com o ajuste lombar que havia verificado na inspeção inicial, colocou o cinto de segurança pelo hábito de quem nunca opera máquina sem cinto independente da circunstância e posicionou a mão na chave de partida. O motor Komatsu SA6D107E2 é um 6 cilindros em linha de 6,7 litros de cilindrada. Motor diesel de injeção direta Common Rail, com turbocompressor e intercooler, que desenvolve 212 cavalos de potência na aplicação da WA327.
É um motor que, quando saudável, parte com a disposição sólida de equipamento projetado para trabalho pesado, sem hesitação, sem fumaça excessiva, com aquela estabilização rápida de rotação que indica a compressão correta em todos os cilindros e injeção funcionando dentro dos parâmetros. Quando doente, parte com dificuldade ou não parte. A Komatsu estava parada há 18 meses. Iracema girou a chave para a posição de pré-aquecimento, observou a luz indicadora do sistema de aquecimento das câmaras de pré-combustão, esperou o apagamento da luz, indicando que o ciclo estava completo, e girou a chave até a posição de partida. O motor de arranque trabalhou. 2 giros completos, com o motor de combustão ainda frio e resistente. E no terceiro giro, o motor pegou, com uma lufada de fumaça cinza que rapidamente clareou para incolor conforme os cilindros entravam em sincronismo e a combustão se estabilizava. A rotação subiu para o regime de marcha lenta fria, cerca de 900 rotações por minuto, com o som característico de motor diesel grande trabalhando em carga zero. Grave, regular, com a pulsação rítmica que qualquer operador experiente aprende a identificar como som de motor saudável versus o ritmo irregular que indica problema de injeção ou compressão deficiente. Iracema ficou imóvel no banco por alguns segundos, ouvindo. O motor estava certo. Observou os instrumentos no painel. Temperatura do fluido de arrefecimento subindo de forma linear a partir do frio. Normal, motor acabou de pegar. Pressão de óleo do motor no setor verde logo nos primeiros segundos. Normal, sistema de lubrificação pressurizou sem atraso. Temperatura do fluido de transmissão ainda baixa. Ia demorar alguns minutos para o fluido de transmissão atingir a temperatura de operação através da circulação pelo conversor de torque e pelo radiador de óleo. Voltagem do sistema elétrico estável no valor nominal. Nenhuma luz de advertência acesa no painel, além da temperatura de motor que era esperada no arranque a frio. 15 minutos em marcha lenta. Ela usou o cronômetro do celular e observou os instrumentos de 2 em 2 minutos, registrando a evolução da temperatura de transmissão no bloco de anotações. A curva de aquecimento foi exatamente linear e estava dentro dos parâmetros. 3 graus por minuto de aumento até a estabilização na temperatura de operação normal entre 80 e 90 graus Celsius, que o sistema atingiu aos 13 minutos do cronômetro. O fluido estava circulando pelo conversor remontado, pelos trocadores de calor, pelas linhas de alimentação e retorno, sem perda de pressão, sem superaquecimento, sem nenhum dos comportamentos que indicam problema de fluxo no circuito interno. No 15º minuto, ela colocou a transmissão em primeira marcha com a máquina freada pelo freio de serviço aplicado. Teste em banco para verificar o comportamento da transmissão sob carga sem mover a máquina. O conversor absorveu a carga da primeira marcha com a suavidade que indica componente funcionando corretamente. Não houve golpe, não houve vibração anormal. A temperatura de transmissão subiu 2 graus com a carga adicional e estabilizou imediatamente, o que confirmava que o fluxo de fluido pelas passagens do stator estava livre e suficiente para dissipar o calor gerado pelo trabalho. Testou a segunda marcha, a terceira, a quarta. Cada engajamento suave, cada estabilização de temperatura correta, cada resposta dos controles dentro do esperado. Iracema soltou o freio de estacionamento. Andalho A327 avançou pelo pátio de pedregulho da terraplanagem Assis com tração plena nos 4 pneus rodas motrizes. A caçamba respondendo ao joystick de controle sem hesitação. A direção hidrostática apontando a máquina no eixo que ela indicava com precisão.
Ela fez o primeiro círculo completo no pátio em segunda marcha, depois o segundo em terceira, depois parou a máquina no ponto de origem, elevou a caçamba até a altura máxima de trabalho e abaixou de volta. Testou o basculamento para a esquerda e para a direita. Verificou a força de corte, fazendo a caçamba pressionar contra o solo compactado do pátio com a máquina em segunda marcha e motor em aceleração moderada. Tudo funcionou. Tudo funcionou exatamente como deveria funcionar numa máquina saudável. Do banco da caminhonete estacionada na entrada do pátio, Vanderlei Catunda não disse nada por um tempo que parecia não ter fim. Iracema havia ligado para ele na véspera domingo à noite e havia dito apenas que havia algo que ele precisava ver na manhã seguinte na empresa. Não havia explicado o que era. Não havia adiantado o resultado. Havia apenas dito o horário e o endereço que ele já conhecia e havia desligado o telefone antes de ele conseguir formular a pergunta que estava claramente querendo fazer. Dona Conceição havia dito depois, em conversa separada, que Vanderlei não havia dormido bem na noite de domingo. Ele estava na caminhonete quando Iracema subiu na cabine. Havia chegado antes dela, o que significava que havia saído de casa cedo, o que significava que a noite de domingo havia sido exatamente do tipo que Dona Conceição havia descrito. Iracema havia visto o veículo na entrada e havia acenado para ele através do vidro antes de subir para a cabine, mas não havia chamado o pai para mais perto. Havia deixado a distância onde estava, porque havia alguma coisa nessa distância que respeitava o momento. O homem precisava ver de longe primeiro, precisava de espaço para preparar o que fosse que ele precisava preparar dentro de si para assistir a filha ligar aquela máquina. Quando a WA327 completou a primeira volta completa no pátio e Iracema parou o equipamento de volta perto da entrada, desligou o motor e desceu da cabine pela escada lateral, Vanderlei havia saído da caminhonete e estava parado ao lado da porta aberta. Tirou o boné com a mão direita, passou a mão pelo cabelo grisalho com um gesto lento que não era vaidade nem hábito nervoso. Era o gesto de alguém que precisa de um segundo para que o que está vendo se torne real dentro de si antes de dizer qualquer coisa. Sabia que não tinha sido culpa minha, disse ele finalmente com a voz baixa e firme de homem que não chora em público por princípio, mas que está trabalhando para manter esse princípio intacto naquele momento. Sabia desde o começo, mas ninguém queria ouvir. Iracema parou na frente do pai. Entre eles havia 1 metro de terra vermelha compactada do pátio e 18 meses de vergonha acumulada que agora estava sendo nomeada pela primeira vez com clareza total. Não foi culpa sua, pai. Eu tenho a prova. Ela abriu o avental, tirou de dentro do bolso o bloco de anotações e o saco plástico com o frasco de fluido contaminado e o frasco de fluido ATF correto comprado do distribuidor, os dois identificados com etiqueta de data e origem. Estendeu para ele. Vanderlei olhou para o bloco aberto e para os frascos, com a expressão de quem reconhece uma linguagem que aprendeu a vida inteira, mas não esperava ver usada dessa forma, nesse contexto, para esse propósito. Ele havia passado 30 anos em cima de máquinas pesadas e sabia exatamente o que aquelas anotações técnicas diziam e o que aquela diferença de fluido significava. Não precisou que a filha explicasse. Fluido errado na troca de manutenção, disse ele, não como pergunta. Fluido errado na troca de manutenção, ela confirmou. O stator estava com as passagens obstruídas por verniz de precipitação de aditivo incompatível. Não tem como ser operacional. Troca de fluido é responsabilidade da manutenção preventiva contratada pelo proprietário. Vanderlei ficou olhando para os frascos por um tempo.
Depois olhou para a máquina que estava ali parada, com o motor desligado e a caçamba baixa, sólida, funcional, que havia ficado 18 meses debaixo de uma lona azul desbotada num terreiro de fazenda, enquanto o nome do homem que a havia operado era destruído pela versão de quem a havia vendido como sucata para se desfazer de uma prova. Ele sabia, disse Vanderlei. Não era pergunta. Iracema não respondeu imediatamente. Havia pensado nessa possibilidade desde o momento em que havia encontrado o verniz no estator e havia pensado com cuidado antes de chegar a qualquer conclusão, porque conclusão precipitada em acusação grave sobre pessoa determinada era erro que ela não estava disposta a cometer. Mas havia uma sequência de fatos que tinha lógica interna própria. A máquina havia apresentado sintomas progressivos antes da falha final. Perda de tração lenta, temperatura crescente, sintomas que um operador experiente como Vanderlei havia certamente relatado ao proprietário, porque operador que nota problema relata ao proprietário antes de qualquer outra coisa. É o procedimento básico. Se Vanderlei havia relatado e Hélio havia ignorado, a falha havia acontecido por omissão do proprietário, não por negligência do operador. Se Hélio havia sabido da troca de fluido errado e havia usado a falha para justificar a demissão sem indenização, estava usando o resultado de seu próprio erro administrativo para punir o funcionário que havia operado a máquina em condição inadequada, criada pela manutenção que ele mesmo havia contratado. Vender a máquina para ferro velho por preço de peso com pressa, sem tentar conserto. Era o comportamento de quem quer que a prova desapareça antes que alguém faça as perguntas corretas. Não sei o que ele sabia, disse Iracema com cuidado. Sei o que a máquina mostra. O que ele sabia ou não sabia é conversa para perito técnico e advogado civil. Não é conversa para o pátio de uma empresa. Vanderlei assentiu. Era a resposta de filha sensata e ele reconhecia isso. Você tem um perito em mente? Tenho um nome. Fui atrás na semana passada. Engenheiro mecânico de Belo Horizonte, cadastrado como perito técnico em processos cíveis de equipamentos de grande porte. Já atuou em pelo menos 2 casos de disputa de responsabilidade sobre dano em máquinas pesadas. Conversei por telefone na sexta, expliquei a situação, mandei as fotos da desmontagem e as anotações técnicas por e-mail. Ele disse que o material é suficiente para embasar laudo pericial formal. Vanderlei ficou em silêncio por um momento. O sol do Chapadão havia chegado ao ponto do dia em que aquece de verdade e o pátio da terraplanagem Assis estava com o movimento normal de uma segunda-feira de trabalho. Caminhões entrando e saindo, o som do compressor do galpão de manutenção, vozes de funcionários no fundo. Era o tipo de cenário ordinário que não combina com o peso do que estava sendo dito ali entre o pai e a filha. Mas a vida tem o hábito de colocar os momentos mais importantes nos cenários mais comuns. Vai custar, disse ele. Eu já conversei com ele sobre honorários. Ele trabalha com percentual sobre o resultado em caso de êxito na ação civil. Não cobra honorários iniciais para casos com documentação técnica sólida. Ela parou um segundo. Pai, a documentação é sólida. O homem olhou para a filha. Havia no rosto dele uma expressão que ela não conseguia nomear completamente, que era feita de coisas que não tinham um único nome. Gratidão, orgulho, o tipo de emoção que pai sente quando o filho faz alguma coisa que vai além do que ele havia ensinado e que mostra que o ensinamento havia frutificado em direção que ele não havia previsto. Mas havia também alguma coisa mais simples embaixo de tudo isso, mais direta, que era simplesmente o alívio de quem carregou um peso por 18 meses e que sente pela primeira vez que há uma possibilidade real de pousar esse peso. Benedito sabe o que você está fazendo?
Benedito me deu 7 dias e o espaço do pátio sem perguntar o motivo. Mas ele vai querer saber agora que a máquina está funcionando. Vou conversar com ele hoje à tarde. E a máquina? Onde ela fica? Iracema pensou por um segundo antes de responder. Era uma pergunta que ela havia respondido para si mesma durante os 6 dias de trabalho no pátio, nos momentos em que a mente trabalhava enquanto as mãos faziam o que as mãos sabiam fazer. A máquina fica onde o perito precisar que ela fique para o laudo. Depois, quando o processo estiver resolvido, ela vai para quem tiver direito a ela. Ela olhou para o pai. Mas por enquanto ela está consertada, está funcionando, e o que ela tem dentro dela está documentado. Isso é o que importa agora. Vanderlei colocou o boné de volta na cabeça, devagar, com o gesto de quem retoma alguma coisa que havia depositado no chão por tempo demais. Era um gesto pequeno. Era um gesto que a filha viu e entendeu completamente, sem precisar de palavra alguma. Benedito Assis os encontrou ali no pátio às 3 da tarde, quando estava fazendo a ronda de fim de turno. Parou quando viu a Komatsu sem a lona, com os compartimentos fechados e os pneus firmes no chão compactado do pátio, como uma máquina que tinha intenção de trabalhar. Olhou para Iracema com a expressão interrogativa de quem quer o resumo antes do relatório completo. "Ela está funcionando?" perguntou. "Está." Conversor de torque limpo e remontado, gacheta de vedação substituída, fluido ATF correto abastecido. Motor partiu, transmissão operou em todas as marchas sem anormalidade, sistema hidráulico respondendo dentro dos parâmetros. "Fiz a primeira rodagem no pátio esta manhã." Benedito ficou olhando para a máquina por um momento. "Preciso do espaço na quinta." "Ela sai na quarta no máximo. Já tenho o transporte acertado." Ele assentiu. Depois olhou para Vanderlei, que estava de pé ao lado da caminhonete, e fez o tipo de avaliação silenciosa que homem prático faz de outro homem que nunca viu, mas sobre quem ouviu coisas. A avaliação que pesa o que os olhos veem contra o que o boato disse. "Seu Vanderlei", disse Benedito estendendo a mão. O homem apertou com firmeza. Eram 2 homens de trabalho, se reconhecendo no aperto de mão, no tipo de linguagem que dispensa apresentação longa. "Obrigado pelo espaço que o senhor deu para ela", disse Vanderlei. Benedito balançou a cabeça. "Bom trabalho é bom trabalho", respondeu, olhando para Iracema, e foi embora para o galpão sem acrescentar mais nada, porque não havia mais nada que precisasse ser dito. Iracema ficou parada no pátio depois que o gerente foi embora, com o sol do fim da tarde jogando sombra longa da caçamba da Komatsu sobre o pedregulho vermelho, e sentiu o peso específico daquele momento. Não o peso de tarefa concluída, que era uma satisfação técnica que ela conhecia bem, mas o peso diferente de alguma coisa maior que havia se movido. Uma injustiça havia sido nomeada. Uma prova havia sido construída parafuso por parafuso, ciclo de ultrassom por ciclo de ultrassom, anotação técnica por anotação técnica. A máquina havia dito o que precisava dizer. O que havia sido feito no pátio daquela empresa naqueles 7 dias não podia ser desfeito. E o que havia sido encontrado dentro daquele conversor não podia ser ignorado por quem tivesse competência para ler o que a documentação dizia. Faltava levar essa documentação até quem precisava recebê-la. O engenheiro perito se chamava Fábio Drummond, 43 anos, formado pela Escola de Engenharia da UFMG, com especialização em análise de falhas em equipamentos de grande porte e 12 anos de atuação em laudos técnicos para processos cíveis no interior de Minas e no Triângulo Mineiro. Era homem de fala econômica e gesto preciso, do tipo que olha para um componente mecânico com a mesma atenção concentrada que médico dedica a exame clínico, sem pressa, sem conclusão antecipada, deixando que o objeto diga o que tem a dizer antes de formular qualquer julgamento. Chegou a Patos de Minas, numa manhã de quarta-feira, numa caminhonete prata com placa de Belo Horizonte, estacionou no pátio da terraplanagem Assis,
e cumprimentou Iracema com o aperto de mão direto de quem já havia lido o material enviado por e-mail e sabia exatamente onde estava pisando. Passou 2 horas e meia com a Komatsu. Examinou o stator limpo que Iracema havia guardado, separado em caixa identificada antes da remontagem. Ela havia antecipado que o perito precisaria do componente físico para o laudo e havia separado o estator original com o registro fotográfico de antes e depois da limpeza por ultrassom. Examinou os 2 frascos de fluido, o contaminado retirado do sistema no primeiro dia e o ATF correto comprado do distribuidor com nota fiscal. Leu cada página do bloco de anotações com as medições e registros técnicos da desmontagem e remontagem. Viu as fotografias no celular de Iracema, imagem por imagem, fazendo perguntas técnicas específicas sobre ângulo de visão e referência de escala em algumas delas. Operou a máquina no pátio por 20 minutos, testando transmissão, sistema hidráulico e resposta dos controles com a metodologia sistemática de quem sabe exatamente o que está buscando confirmar. Quando desceu da cabine, foi até a caminhonete, abriu o computador portátil no banco do passageiro e trabalhou por 40 minutos sem dizer nada. Depois, chamou Iracema. A documentação que a senhora produziu durante o processo de diagnóstico e reparo tem valor pericial. As fotografias, as medições registradas com data e hora, a amostra do fluido preservada, isso é cadeia de evidência técnica. Posso elaborar o laudo formal com base no material existente complementado pela minha inspeção de hoje. O laudo vai concluir que a falha do conversor de torque foi causada por contaminação do fluido de transmissão por produto incompatível com as especificações do fabricante, introduzido durante procedimento de manutenção preventiva, e que não há evidência de falha operacional por parte do condutor do equipamento. Iracema ouviu sem interromper. O advogado civil que o Sr. Vanderlei contratar vai poder usar esse laudo como base para a ação de reparação de danos contra o proprietário da fazenda, continuou Fábio. Danos materiais pelo período de desemprego, danos morais pelo dano reputacional sofrido, é causa com fundamento técnico sólido. Quanto tempo para o laudo ficar pronto? 10 dias úteis. Vanderlei estava sentado no banco traseiro da caminhonete de Iracema durante toda a conversa, com a porta aberta e os pés no chão do pátio. Tinha ouvido cada palavra. Quando Fábio foi embora e a caminhonete prata saiu pelo portão da empresa de volta para a BR, o velho operador ficou parado por um tempo, olhando para o portão vazio. 30 anos, disse ele por fim, sem direção específica, como se estivesse falando para o ar do pátio. 30 anos sem um acidente, sem uma reclamação, sem uma máquina parada por causa minha, e uma história de um homem acabou com tudo isso em 2 semanas. Iracema ficou ao lado do pai, sem dizer nada por um momento. Havia aprendido desde criança que há situações onde a presença vale mais que a palavra. Não acabou, disse ela. Ficou parado por 18 meses. É diferente. Vanderlei virou o rosto para a filha. Havia nos olhos dele alguma coisa que ela não via há muito tempo. Não euforia, não celebração prematura, mas aquela clareza específica de quem volta a se enxergar com exatidão depois de período longo em que a imagem havia sido distorcida pela versão de outro. Você aprendeu a trabalhar assim comigo, disse ele. Aprendi com o senhor que máquina não mente, que o defeito tem causa, a causa tem registro e o registro não some porque alguém prefere uma história diferente. Ele assentiu devagar, colocou o boné, ajustou a aba com o gesto que ela havia visto a vida inteira e ficou olhando para a Komatsu parada no pátio com o sol da tarde batendo nos pneus grandes e na caçamba frontal que havia ficado baixa e imóvel por 18 meses debaixo de uma lona branca de tanto sol. Ela ficou guardada esperando alguém ter coragem de abrir, disse Vanderlei. Você teve. Iracema não respondeu. Mas pegou o telefone
e ligou para Dona Conceição, que atendeu no segundo toque com a voz tensa de quem passou o dia esperando notícia e não quis ligar para não atrapalhar. Mãe, pode fazer o jantar hoje, o pai vem jantando aqui. Do outro lado da linha, Dona Conceição ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse que ia fazer o frango com quiabo que Vanderlei gostava e desligou antes de a voz trair o que estava sentindo. Era o jeito dela. Iracema conhecia esse jeito de cor. 3 semanas depois, o laudo de Fábio Drummond chegou por e-mail com 12 páginas, fotografias técnicas, análise laboratorial do fluido contaminado comparada à especificação original do fabricante e conclusão pericial assinada e com registro no CREA. O advogado civil de Patos de Minas, que Vanderlei havia contratado, indicado por Benedito Assis, que conhecia o homem de um processo trabalhista anterior da empresa, leu o laudo numa tarde, ligou para Vanderlei na manhã seguinte e disse que a causa tinha fundamento técnico suficiente para protocolar a ação de reparação de danos com pedido de indenização pelo período de desemprego comprovado e por danos à reputação profissional. Hélio Junqueira foi notificado pelo cartório numa sexta-feira de manhã. Iracema soube pelo pai, que soube pelo advogado, que disse apenas que o proprietário havia recebido a notificação e que o processo havia sido protocolado. Não havia drama nisso, não havia confronto, não havia o tipo de cena que o imaginário popular associa ao momento em que uma injustiça começa a ser corrigida. Era papel em cartório, linguagem jurídica, prazo de resposta. Era o modo civil e metódico pelo qual a verdade técnica, que havia ficado preservada em verniz caramelo nas passagens de um stator, se tornava argumento formal perante o sistema que deveria arbitrar o que era justo. Era suficiente. Por enquanto, era suficiente. A audiência de conciliação aconteceu numa manhã de terça-feira, 4 meses depois do protocolo da ação, numa sala do Fórum de Patos de Minas, com paredes brancas e cadeiras de plástico duro que a luz de neon tornava ainda mais impessoais do que já eram. Vanderlei chegou de terno que não usava desde o casamento da filha mais nova, terno escuro que Dona Conceição havia passado na véspera com o ferro a vapor que ela guardava no armário do quarto para ocasiões que não aconteciam todo ano. Iracema chegou com a pasta de documentos que havia organizado ao longo dos 4 meses. Fotocópias do bloco de anotações técnicas, cópias das fotografias impressas em papel fotográfico com legenda técnica e data, o laudo de Fábio Drummond encadernado com capa dura, a nota fiscal do fluido ATF, correto comprado do distribuidor, o contrato de compra da máquina com Geraldo Macedo e o recibo do laboratório que havia feito a análise comparativa dos 2 fluidos a pedido do perito. Cada documento numerado, cada numeração referenciada no índice da primeira página. Hélio Junqueira chegou com advogado próprio, um homem de Belo Horizonte que havia cobrado honorários iniciais que o fazendeiro havia pago sem piscar. O tipo de gasto que faz sentido quando você precisa de alguém que pareça mais caro do que o problema. Hélio estava com a expressão fechada de quem passou 4 meses sendo aconselhado a não comentar o assunto publicamente e havia seguido esse conselho com a disciplina de quem entendeu que estava em terreno perigoso. Não olhou para Vanderlei quando entrou na sala. Não olhou para Iracema. O conciliador leu o resumo da ação em voz alta, mencionou o laudo pericial como peça central da documentação e perguntou se havia interesse em acordo antes de prosseguir para a fase de instrução. O advogado de Hélio pediu 15 minutos de conversa reservada com o cliente. O conciliador concedeu. Iracema e Vanderlei ficaram do lado de fora da sala, no corredor de mármore desgastado do fórum, ao lado de uma janela que dava para o estacionamento, onde as árvores do canteiro central estavam com a folhagem da época da chuva, verde escuro e pesada. Vanderlei ficou de pé com as mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para o estacionamento.
Iracema ficou ao lado dele com a pasta no colo. "Como você está?" ela perguntou. "Estou bem", disse ele, com o tom que significava que estava inteiro, que era diferente de estar tranquilo, mas era suficiente para aquele corredor naquela manhã. Quando voltaram para a sala, o advogado de Hélio apresentou proposta de acordo, pagamento de valor correspondente a 12 meses do salário que Vanderlei recebia na fazenda, acrescido de indenização por danos morais no valor que o advogado do operador havia estipulado como mínimo razoável na petição inicial, e declaração formal assinada por Hélio Junqueira, reconhecendo que a demissão por justa causa havia sido indevida e que Vanderlei Catunda não havia sido responsável pelo dano ao equipamento. Essa última cláusula havia sido inserida no pedido pelo advogado de Vanderlei, a pedido expresso do próprio cliente, que havia dito ao advogado que o dinheiro era importante, mas que a declaração era inegociável. O advogado havia entendido e havia inserido a cláusula como condição sine qua non para qualquer acordo. Hélio Junqueira assinou os 3 documentos do acordo sem olhar para Vanderlei uma única vez durante o processo. Sua mão se moveu sobre o papel com a pressa de quem quer que aquilo acabe logo. E quando o conciliador recolheu os documentos assinados e declarou o acordo homologado, o fazendeiro levantou da cadeira, trocou palavra breve com o advogado e saiu da sala antes que qualquer outra pessoa se levantasse. Vanderlei ficou sentado por um momento depois que todo mundo havia se levantado. Olhou para o documento homologado que o advogado havia colocado sobre a mesa à sua frente. A declaração com a assinatura de Hélio Junqueira, reconhecendo que o dano ao equipamento não havia sido causado por negligência operacional. Passou o indicador pela borda do papel com cuidado, como se estivesse verificando se era real. Depois, dobrou o documento com atenção, colocou no bolso interno do terno e se levantou. No estacionamento do fórum, com o sol da manhã já aquecendo o asfalto e os pássaros das árvores do canteiro fazendo o barulho que pássaros fazem quando não sabem que o dia de alguém acaba de mudar de direção, Vanderlei parou ao lado da caminhonete e ligou para Dona Conceição. A conversa foi de menos de 1 minuto. Ela perguntou como havia sido. Ele disse que havia terminado bem. Ela ficou em silêncio por 2 segundos e depois disse que ia ligar para a irmã contar. Ele disse que podia ligar. Desligou o telefone, olhou para Iracema e pela primeira vez em 18 meses sorriu do jeito que ela lembrava de quando era criança. Não o sorriso educado que ele havia aprendido a usar nos meses difíceis para não preocupar ninguém, mas o sorriso verdadeiro, o que chegava aos olhos. Ela abraçou o pai ali no estacionamento do fórum, com a pasta de documentos ainda no braço e o sol na nuca. E ficou assim por um tempo que não precisou ser medido. A Komatsu WA1327 ficou na terraplanagem Assis por mais 2 meses depois da audiência, com autorização de Benedito Assis, que havia cedido o espaço sem cobrar nada e havia dito apenas que quando Iracema precisasse do pátio para alguma coisa, era só avisar. A máquina havia servido como objeto de prova durante o processo, e havia ficado preservada para eventual inspeção adicional, que nunca foi solicitada porque o acordo havia tornado a instrução processual desnecessária. Quando o processo foi encerrado, com o acordo homologado, Iracema começou a tratar da destinação do equipamento. Vendeu a Komatsu para uma empresa de terraplanagem de Coromandel, no noroeste de Minas, pelo valor de mercado de máquina revisada e em bom estado de funcionamento. Valor que era aproximadamente 4 vezes o que havia pago a Geraldo Macedo pelo equipamento sucateado. Geraldo soube da venda pelo boca a boca do setor e ligou para dar os parabéns com a satisfação genuína de quem apostou no resultado certo e gosta de ver a aposta confirmada.
Iracema usou parte do resultado da venda para cobrir os custos do processo que o acordo não havia contemplado integralmente, guardou o restante com um propósito que havia decidido durante as noites de trabalho no pátio, enquanto limpava passagens de Stator com solvente técnico e o chapadão do Alto Paranaíba esfriava lá fora. O propósito tinha nome e endereço. Uma sala alugada num galpão comercial na região industrial de Patos de Minas, com bancada de trabalho, conjunto básico de ferramentas de diagnóstico e uma placa simples na porta que dizia Curso Técnico de Manutenção de Máquinas Pesadas, turma feminina. Iracema havia conversado com o Senai local sobre parceria para certificação. Havia conversado com Benedito Assis sobre possibilidade de estágio supervisionado na terraplanagem para as alunas que concluíssem o módulo básico e havia conversado com duas ex-colegas de curso técnico que trabalhavam em outras empresas da região sobre a possibilidade de atuarem como instrutoras nas disciplinas onde tinham especialização. Não havia verba pública envolvida. Não havia financiamento de nenhuma instituição de grande porte. Era uma sala alugada, ferramentas compradas com dinheiro da venda de uma máquina que havia sido declarada sucata, e à disposição de um grupo de mulheres que sabiam o que a ausência de oportunidade custava a quem chegava nessa profissão sem o respaldo de uma rede de contatos masculina construída ao longo de décadas. A primeira turma tinha 8 alunas, idades entre 18 e 32 anos. Origens diferentes. 2 vieram de cidades vizinhas, uma havia trabalhado como auxiliar de mecânica numa oficina de automóveis leves, sem nunca ter tido acesso formal à formação técnica para máquinas pesadas, uma havia herdado a oficina do pai, mas nunca havia recebido treinamento, além do que o pai havia ensinado de forma assistemática. Iracema conduziu o módulo de sistemas hidráulicos e transmissão ela mesma, usando como material didático central o caso da Komatsu GUA320-7, não como história, mas como caso técnico documentado, com as fotografias da desmontagem, as medições do bloco de anotações, o laudo pericial de Fábio Drummond como exemplo de documentação técnica formal. Era o tipo de material didático que nenhum manual de curso técnico produzia. Um caso real, com componente físico que podia ser examinado, com erro identificável e causa demonstrável, com resultado verificável. Vanderlei apareceu na segunda aula, sem ser convidado de forma formal. Iracema havia mencionado o curso numa conversa de domingo, e ele havia dito que podia aparecer se fosse útil para alguma coisa. Apareceu com o boné e a caminhonete, entrou pela porta da sala, com a discrição de quem não quer atrapalhar, e ficou parado, encostado na parede dos fundos, enquanto a filha explicava o ciclo de funcionamento do conversor de torque para as 8 alunas sentadas na bancada. Quando Iracema chegou na parte sobre os sintomas de falha progressiva, a perda lenta de tração, o superaquecimento gradual, o comportamento do painel de instrumentos antes do colapso final, ela virou para o pai e disse que havia ali alguém que havia vivido esses sintomas em tempo real, sentado na cabine e que podia descrever o que o operador percebe quando uma transmissão começa a falhar, antes que o painel registre o problema em alerta vermelho. Vanderlei se afastou da parede, veio para a frente da sala, tirou o boné e contou. Não como história de vergonha, não como narrativa de vitimização, mas como relato técnico de operador experiente descrevendo o comportamento de um equipamento com defeito progressivo. A resposta lenta da transmissão nas primeiras semanas que ele havia atribuído ao terreno pesado, o calor incomum que havia percebido no nível do piso da cabine antes que o indicador de temperatura começasse a subir, o momento em que havia parado a máquina e tentado verificar o nível de fluido, mas não havia encontrado nada visivelmente errado, porque o problema estava dentro do conversor e não no nível do reservatório. As alunas ouviram em silêncio.
Algumas anotavam. Uma levantou a mão e perguntou se havia alguma verificação que um operador poderia fazer para detectar contaminação de fluido antes da falha. E Vanderlei olhou para a filha com a expressão de quem passa a palavra para quem tem a resposta técnica completa. Iracema respondeu com o procedimento de coleta de amostra de fluido e análise visual de cor, viscosidade e presença de sedimento. Procedimento simples, que não exige laboratório, que qualquer operador pode realizar antes de cada turno de trabalho, se souber o que está buscando. Disse que estava incluindo esse procedimento no módulo de inspeção pré-operacional do curso, porque era o tipo de verificação que a maioria dos manuais de operação menciona em nota de rodapé, mas que na prática ninguém ensina de forma sistemática. Naquela tarde, na sala alugada do galpão industrial de Patos de Minas, havia um pai e uma filha ensinando para 8 mulheres o que os dois haviam aprendido pelo caminho mais difícil possível. Não havia nada grandioso na cena. Era uma bancada, ferramentas usadas, fotografias impressas pregadas na parede com fita adesiva e o tipo de conhecimento que só existe porque alguém teve a obstinação de buscar a causa quando todos os outros já tinham aceitado a versão mais conveniente. Benedito Assis visitou a sala no 3º sábado de aula, no módulo de diagnóstico de falhas em sistema de transmissão hidrostática que Iracema havia elaborado com base nos casos que havia atendido ao longo de 7 anos na terraplanagem. Ficou por 2 horas, ouviu a aula, conversou com as alunas sobre o mercado de trabalho em máquinas pesadas na região e, antes de sair, confirmou com Iracema o que havia prometido informalmente. A terraplanagem Assis receberia para estágio supervisionado as alunas que concluíssem o módulo básico com avaliação técnica satisfatória. Não era favor, era contratação de mão de obra qualificada que o mercado regional precisava e que a empresa tinha interesse em absorver antes que outra empresa o fizesse. Era exatamente o tipo de raciocínio que Iracema havia contado que Benedito usaria, porque havia 7 anos trabalhando para ele e sabia que a lógica prática chegava sempre antes do gesto generoso no processo decisório daquele homem e que os dois produziam o mesmo resultado. Geraldo Macedo ligou 1 mês depois para dizer que tinha uma Volvo L90 com problema de transmissão hidrostática encostada no pátio do Ferro Velho, que ele havia comprado de uma empresa de mineração de Abaeté por preço de sucata, porque ninguém havia conseguido diagnosticar o defeito. Perguntou se Iracema tinha interesse em examinar antes de ele decidir o que fazer com o equipamento. Ela foi num sábado, passou 3 horas com a máquina, encontrou vazamento interno no cilindro mestre da transmissão por desgaste do anel de vedação interno, diagnóstico direto, reparo viável, peça disponível. Disse a Geraldo o que havia encontrado e o que custaria o reparo. Ele disse que preferia que ela consertasse do que contratar outra pessoa que não sabia o que estava fazendo. Ela consertou. E quando a Volvo L90 saiu do Ferro Velho de Lagoa Formosa funcionando, vendida para uma empresa de construção de patrocínio por preço de máquina revisada, Geraldo ligou para Iracema e disse que havia uma comissão guardada para ela na próxima vez que aparecesse. Ela disse que a comissão podia ir para o fundo do curso. Ele riu e disse que estava bem, que ia depositar no final do mês. O dinheiro chegou no final do mês, como prometido. Iracema usou para comprar um segundo conjunto de ferramentas para a sala do curso, porque a turma havia crescido para 12 alunas no segundo módulo, e um único conjunto de ferramentas para 12 pessoas tornava a prática lenta demais para o ritmo que ela havia planejado. Vanderlei voltou ao trabalho 6 semanas depois da audiência. Uma fazenda de soja de Presidente Olegário, a 80 quilômetros de Patos de Minas, havia entrado em contato através de um fazendeiro conhecido que havia ouvido a história pelo circuito inverso.
pelo mesmo boca a boca que havia espalhado a versão de Hélio, agora corrigida pela versão verdadeira que o acordo homologado e a declaração assinada haviam tornado oficial e documentada. O gerente da fazenda havia ligado diretamente para Vanderlei. Havia dito que precisava de operador de pá, carregadeira, para trabalho de preparo de solo, para ampliação de área de plantio. Havia perguntado a disponibilidade e o valor de diária. Vanderlei havia dito o valor com a naturalidade de quem sabe o quanto vale e não precisa negociar para baixo por insegurança. A diária foi aceita sem negociação. Na manhã do primeiro dia de trabalho, antes de sair de casa, Vanderlei parou na porta da cozinha, onde Dona Conceição estava preparando o café, e ficou um momento sem dizer nada. Ela encheu a garrafa térmica que ele levava para o trabalho, tampou e colocou sobre a bancada ao lado da marmita já preparada. Ele pegou os dois, colocou na bolsa de lona que usava sempre e disse que voltava no fim do dia. Ela disse que o jantar estaria pronto. Era uma conversa de segundos que acontecia em casas como aquela em toda parte do Brasil, toda manhã, de dia útil, sem peso dramático, sem solenidade. Mas havia naqueles segundos a textura específica do ordinário, que havia voltado a ser ordinário, depois de período longo em que o ordinário havia desaparecido. E isso tinha um valor que não cabia em nenhuma categoria que palavras conseguissem nomear completamente. Iracema soube que o pai havia voltado ao trabalho pela mensagem que Dona Conceição mandou no aplicativo naquela manhã. Uma mensagem de 2 palavras e um ponto de exclamação, que era o vocabulário digital completo de Dona Conceição, para momentos que ela não sabia como conter em frase mais longa. Iracema leu a mensagem no pátio da terraplanagem Assis, entre uma máquina e outra, e ficou um instante com o celular na mão antes de guardar de volta no bolso do avental e voltar para o que estava fazendo. O motor da escavadeira à sua frente estava esperando. Havia trabalho a fazer.